Olá, seja bem-vindo à aula de conjuntos, ou do inglês sets. Como sempre, essa parte mais teórica vai ser bem rápida e aí a gente solidifica os conceitos durante a execução dos exercícios. Então, roteiro, vou fazer uma introdução falando do que se trata o conjunto, fazer uma análise das operações e já partir para os exercícios. Conjunto, você pode fazer analogia com os conjuntos que a gente estuda lá na matemática, principalmente com relação às operações que a gente costuma executar em conjuntos. Então, o conjunto ele não possui elemento repetido, porque só faz sentido eu perguntar se um elemento está ou não está no conjunto, e não se ele está no conjunto duas vezes. Não faz sentido isso em termos de conjunto. O detalhe é que os elementos que você pode adicionar em um conjunto, eles precisam ser chamados hashable, ter um método hash. Não faz parte do escopo desse curso falar sobre esse método hash, porque eu teria que falar de orientação a objetos. E também porque não é o foco falar sobre isso quando você está estudando para o processo seletivo. Então o ideal é saber que os números, strings, tuplas, em geral os objetos chamados imutáveis, eles são objetos hashable. E como a maioria dos problemas trata com número, string e tupla no processo seletivo, basta que você saiba que você pode usar com esses caras. Ou seja, a priori não dá então para utilizar com lista nem com dicionário como elementos de um conjunto. É uma estrutura boa para você fazer o chamado backtrack. Ou seja, quando você precisa verificar que um passo em algum tipo de busca já foi feito. Isso costuma acontecer muito quando você quer fazer, por exemplo, a travessia de grafos. Análise dos métodos do conjunto. Add para adicionar, remove. E o in, que aqui eu coloquei até em negrito e em vermelho, que esse é o método mais importante. Porque justamente o in em lista, ele vai demorar um tempo linear, porque você tem que fazer o for por todos os elementos para verificar se um elemento está dentro da lista ou não. Já em um conjunto, isso vai acontecer em tempo constante. Por isso que essa estrutura é excelente para fazer backtracking, porque em vez de demorar um tempo linear, você tem um tempo constante, que como nós vimos na aula de complexidade, é o melhor tempo que você pode ter. Operações em tempo linear. Então, para você iterar, vai demorar um tamanho proporcional ao número de elementos no conjunto, com o pequeno grande detalhe muito interessante, não existe ordem aqui. Então, vai ter uma ordem arbitrária que pode variar, inclusive, de execução para execução do seu código e pode variar de interpretador para interpretador e de computador para computador. Então, você nunca pode contar com a ordem dentro de um conjunto. Então, você tem as operações de conjunto, que é a união, a diferença de conjuntos e interseção. Vamos dar uma olhadinha nessas operações, então. Para usar o conjunto, ele está presente na biblioteca padrão. Então, eu vou criar aqui o conjunto set vazio aqui a priori. Para acrescentar um elemento, então, você simplesmente chama o método add. Olha lá. Então, um conjunto ele vai ser impresso aí com as chaves. Você pode adicionar um outro elemento e perguntar aí como que é esse conjunto. Como eu havia falado, não existe elemento repetido dentro do conjunto. Então, se eu adicionar o 1 de novo, veja que ele continua tendo o mesmo número de elementos, porque ele já viu que o 1 já pertence a esse conjunto, ele não adiciona de novo. Para remover um elemento, você pode chamar o remove. E você pode perguntar se o 1 pertence a esse conjunto. Se ele não pertencer, obviamente que vai retornar falso. Então, essas três operações ocorrem em tempo constante. Aqui, então, eu vou criar um segundo conjunto com um pequeno grande detalhe. Você pode passar qualquer iterável para construir o conjunto inicialmente. O que ele vai fazer? Ele vai construir o conjunto baseado nos elementos desse iterável. E se tiver elemento repetido, ele
vai remover os elementos repetidos. Então, o fato de aqui estar ordenado é só uma coincidência, tá? Ele está contando aqui de 0 a 9. Nunca conte com a ordenação. Mas o que então você pode fazer com os conjuntos? Então, dado dois conjuntos, eu tenho então o S e o S2, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover do S2 o elemento 1. Então, S2 agora não tem 1. Eu vou também adicionar aqui um menos 1 para o primeiro conjunto. Aí eu vou fazer S2 union S. E aí eu tenho o conjunto com a união de todos os elementos. Então, bem respectivo àquelas operações que a gente está acostumado a ver na matemática. Veja aqui que, como eu disse, você não pode contar com a ordem. Veja que ele adicionou o elemento 1 e o menos 1 veio parar aqui no final, porque você não pode contar com a ordem, e essa foi a ordem que ele colocou nesse caso específico aqui. Você pode fazer também a diferença de conjuntos, então S2 menos S, eu vou remover os dois elementos anteriores, ou seja, são os elementos de S2 e que não pertencem a S, portanto ele removeu o 1 e o menos 1. E você pode também calcular a interseção. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu adicionar o 1 ao S2, para pelo menos a interseção ser justamente aquele número 1 ali. Ó. Então, S2 interseção com S vai dar justamente o conjunto unitário somente com aquele elemento 1. Você pode iterar nos elementos de um conjunto, sem problema nenhum, assim como nós iteramos na lista, com a diferença que, lembrando, você não tem ordem pré-definida aqui. Então, esse for vai poder rodar de um jeito uma hora, de outro jeito em outro. Então, assim, nós temos a análise aí das principais operações com um conjunto. E a gente vai colocar isso em prática para resolver o problema de remoção de elementos repetidos em uma lista, mantendo a sua ordem. Obrigado por assistir essa aula.